Olá, e nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre cidade educadora. Participam do programa de hoje o Marcos Caetano Correia, que é coordenador do movimento Porto Alegre Cidade Educadora. Também participa a Kátia Lara Martins, que é diretora de transparência da Prefeitura de Porto Alegre. Também o Daniel Santos, que é agente de fiscalização de trânsito e transportes da IPTC, e também a Maria Eunice Iotes, que é advogada, pedagoga e pesquisadora. A gente sai com o nosso assunto aqui porque eu queria entender também, por outro lado, Daniel, a questão de como que vocês podem trabalhar também com a cultura de paz no trânsito, né? A gente sabe que a gente tem uma rotina muito cansativa e às vezes no trânsito ali a gente pode cair em muitas brigas e discussões, né? Isso também é uma parte importante de poder se trabalhar. Com certeza. A gente, dentro do setor de educação, dentro da IPTC, a gente tem trabalhado com várias possibilidades de que maneira? De abordagens ao cidadão, enquanto em situações que ele está dirigindo, e a gente, em operações que a gente trabalha com radar, por exemplo, a pessoa passou abaixo da velocidade, a gente parar e conversar com ele e praticamente assim dar os parabéns pela atitude, porque hoje muitas pessoas acabam sofrendo acidentes fatais, inclusive, em função do excesso de velocidade. Então, a gente poder conversar a respeito de assuntos que a gente trabalha no trânsito blitz educativo, conversar com as pessoas a respeito, que as pessoas estão dentro de uma situação legal, com seus veículos, com sua habilitação, o seu carro, não... Porque a gente sabe, muito do que acontece, às vezes, porque as pessoas... É um pneu que a pessoa deixa de trocar os dois pneus, é uma moto, um estado de conservação que pode ter um problema O problema maior é a perda da vida. Então, a gente tem esse olhar, esse cuidado para que as pessoas, como a gente fala, um acidente de trânsito, vamos diminuir o número. A gente sempre procura e sempre diminui o número de pessoas, o número de óbitos no trânsito. Mas a gente, estamos hoje com uma vítima, comemorar não, é uma família que sofre. Então a gente ter esse olhar, ter esse cuidado, que uma pessoa que morre no trânsito hoje é uma família inteira, não é somente aquela vida. Então a gente procura muito dentro desse olhar educativo, desse olhar. Também a gente tem o trabalho de fiscalização que a gente tem que fazer, porque é um trabalho forte, porque o trânsito, um acidente de trânsito, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver numa situação, ela pode sofrer um acidente com uma pessoa, por uma imprudência de um condutor. Então, ter esse olhar educativo dentro do trânsito de Porto Alegre. A gente tem esse olhar. Pois é, Maria, como a gente poder ensinar isso, né, para o cidadão, de que as minhas ações também podem interferir na vida do outro, né? Sabe que a ideia das cidades educadoras sempre fala a respeito da educação de escola que transborda os muros das salas de aula, né? Então, é claro que quando tu pensa em educação, a gente não pode pensar numa educação formal apenas. A gente tem a educação informal, que é aquela educação feita por todos nós que estamos... e tem a educação não formal. Qual é a diferença disso? É que quando tu pensa numa educação não formal, é aquela do exemplo. Aquela que tu pensa, tu olha para a pessoa e tu vê que a pessoa está se comportando. Então, por que algumas cidades nós respeitamos para atravessar a faixa de trânsito? E por que outras cidades nós simplesmente atravessamos, né? Então, assim, a gente realmente precisa, e isso é um movimento de sensibilização, isso é um movimento que demora. É por isso que a gente não pode abandonar essas políticas públicas. É por isso que elas precisam ser permanentes dentro das cidades. Então, a partir do momento em que tu investe nesses processos educativos, em que eles são fora da sala de aula, dentro da sala de aula, seja através de uma faixa, de uma placa, lembra da época que a gente tinha nos ônibus aquelas poesias? Então, isso também é sensibilização. Tu chega numa parada de ônibus, tu tem informações, tu tem essa possibilidade de tu trocar com as pessoas, é extremamente importante. E tudo isso é educativo, né? Então, não tem como a gente deixar de passar o tempo inteiro se dando conta, porque é isso, a gente precisa se dar conta que a gente está nesses processos educativos permanentemente. E a gente sempre é modelo para alguém e a gente sempre é exemplo para alguém. Então, que seja para o bem, né? Então, vamos fazer com que esses modelos sejam efetivamente para que a gente possa ter uma cidade melhor, uma cidade com melhor qualidade, que é a única maneira, né? E da mesma forma também a gente poder falar sobre a capacitação e formação dos agentes também, dos servidores, de quem trabalha com a segurança, com o trânsito também, de ter esse respeito também na abordagem do cidadão.
a gente fala também da questão da empatia. A gente tem que ter muita empatia. Então, não adianta eu fazer um trabalho junto ao público idoso, passar todas as possibilidades. Ele pode entrar no ônibus, ele tem um lugar dele reservado, ele tem um lugar dele no ônibus. Se a gente não fizer esse trabalho numa escola com um público mais jovem, aquele lugar ali é do idoso. Então, a gente tem um trabalho que é uma dinâmica intergeracional, de passar para o jovem como o idoso se sente. A gente faz um trabalho que ele vai se sentir mais pesado, de acordo com o tempo, assim, como ele vai ficar, e põe esse olhar também. Poderia ser alguém da tua família, poderia ser o teu vizinho, poderia ser um amigo, ter uma pessoa idosa que vai ter que atravessar, por exemplo, dos lugares mais distantes da cidade de Porto Alegre até o centro de pé, porque a pessoa não se deu conta. E como a gente já falou também, Porto Alegre, o envelhecimento, as pessoas, hoje em dia, a gente fala nas palestras, um colega nosso, o Eduardo, fala muito disso, que as pessoas no tempo jogavam dama, faziam... Não, o idoso faz o que ele tem condições, o que ele pode fazer. Então ele pode pular de paraquedas, ele pode, com uma certa idade, tranquilamente. Não é limite. Se ele tiver o limite, se ele tiver a condição, ele vai fazer. Então a gente tem que estar preparado para isso, a cidade. E a cidade educadora ajuda muito nisso, a gente trabalhar essa maneira com que a gente possa passar para o jovem, para o adulto, para o adolescente, para a criança, esse olhar com relação ao trânsito, mas também quanto à cidade e quanto à vida. Uma coisa importante da gente se dar conta é que Porto Alegre é uma metrópole, é uma cidade muito grande. Então, as pessoas olham assim, mas que cidade educadora é essa que as coisas não acontecem? Não, elas acontecem. Só que elas são formiguinhas, elas vão devagarinho, né? Se tu pegas uma cidade menor, isso aparece muito mais rápido, né? Eu utilizo uma cidade de pesquisa que é uma cidade muito menor. E aí, o que acontece? Tu anda por essa cidade e ela aparece. Por quê? Porque é uma cidade pequena, onde toda a comunidade está comprometida. Então, é muito rápido. Porto Alegre é uma cidade muito grande, que a gente tem muitos públicos, muitos alvos, né? Muitos alvos no sentido assim, muitas metas que nós gostaríamos de alcançar. E muitas vezes, por mais que a gente tenha tantos funcionários da prefeitura participando, a gente não tem braço para tanto. Então, sim, a gente precisa do cidadão, sim, a gente precisa do engajamento de todo mundo, porque isso é um trabalho da cidade. É um trabalho de cidadania. Então, a gente precisa desse todo mundo junto. E é isso que a gente está aqui falando quando a gente conversa sobre cidades educadoras. É essa parceria público, privado, cidadão, e é isso que é necessário. Para poder dar certo, né, Marcos? Sabe o que eu estava pensando em relação à pergunta anterior, que estava falando sobre os idosos, né? Quando a gente fala dos adultos, a gente trabalha na sensibilização, sim, mas quando a gente trabalha na multa também, né? A multa tem um caráter pedagógico, mas ainda é condicionamento. Ainda é condicionamento, né? A pessoa faz porque ela não quer ser mudada, ela faz porque ela não quer perder a carteira, né? Mas também pensando na outra questão de manter, além dos governos, né? A gente trabalha na cidade educadora a gente vai começar a trabalhar com os planos municipais, com os planos decenais, né? Então vão atravessar governos, né? A gente fez semana passada na Assembleia um primeiro encontro para tratar do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, se a gente quer trabalhar educação, se a gente quer trabalhar pertencimento, se a gente quer trabalhar um senso de cidade, começar com as crianças é muito importante, já começar desde ali, né? Porque daí a gente não precisa chegar na multa, não precisa chegar no tirar a carteira, né? A gente já chega em cidadãos mais conscientes, né? Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que conversa um pouco com a Mariana se comentou, que é a questão do pertencimento, Porto Alegre é uma engrenagem muito grande. E, por exemplo, Porto Alegre, sempre nos eventos a gente passa um vídeo que fala da cidade, que é o vídeo que foi passado no South Summit, e lá diz assim, a melhor universidade do Brasil, a URGS. O terceiro maior aeroporto do país. É uma capital. Então a gente tem vários públicos, e são públicos que vêm para Porto Alegre, por exemplo, eu venho para fazer faculdade, fico 4 anos aqui e vou embora. Eu não desenvolvo quase um senso de pertencimento, de cuidado com a cidade. Eu venho para o South Summit, fico ali uma semana, jogo lixo. Tipo, vai ver essas pessoas assim que não vão desenvolver esse senso de pertencimento com a cidade, não vão cuidar da cidade, né? Então tem esses meandros, esses públicos. Então tem um componente aí
que a cidade pequena às vezes não tem, né? Que são pessoas que estão lá, são pessoas que vivem lá, que são pessoas que não vão sair de lá e têm esse senso de pertencimento mais fácil de construir, entende? Pois é, e trabalhar em conjunto, né, Kátia, com esses planos. A gente aqui na Câmara, nas reuniões, nas comissões, a gente fala muito sobre, né, o quanto a Prefeitura tem que poder cumprir o que estabelece os planos, principalmente da educação também, que é muito cobrado. Isso ajuda também a fortalecer mais a política pública também. Isso é fundamental, né? Isso é uma das tarefas que, inclusive, a nossa secretaria também faz esse controle, esse olhar, né, para que essas políticas elas tenham continuidade e sejam efetivas, né? Mas eu retorno pelo que eu comecei, né? Quase que finalizo pelo que eu comecei. Educação é participação cidadã. É as pessoas, através do orçamento participativo, definirem que lá para aquela comunidade o que precisa é a questão do transporte. Precisa é água no Morro da Cruz. Precisa é um olhar para os indígenas na Lomba do Pinheiro. Precisa é um espaço de inclusão, né? O prefeito da praça, uma prefeita nos relatou num dos nossos eventos em que uma mãe chegou com seu filho pela mão e disse: "O que tu está fazendo aqui?" Ela disse: "Eu assumi a praça para melhorar." Ela disse: "Será que poderia conseguir um brinquedo mais largo? Porque meu filho tem um síndrome de Down, ele está com obesidade e ele não consegue descer no escorregador e nem entrar no balanço, né?" Aí o prefeito contatou através do 156, nós abrimos uma solicitação e lá colocamos um balanço maior e um escorregador maior, né? Quer dizer, nós vivemos numa cidade, num país onde 56% da população tem obesidade. Então, que praça é essa que a gente precisa? E para aquele cadeirante, para aquela criança que tem autismo, que cidade é essa? Nós temos 700 praças em Porto Alegre. Então, nós precisamos, se a comunidade precisa se engajar, porque realmente a metrópole ela tem isso, né? Ela é muito grande, né? E para que nós possamos acessar e tornar possível o bem-estar, todo mundo quer perto da sua casa aquele lixo. Não ter asfalto ou ter uma praça não com a grama alta, que tenha algum bicho, né? Ou que tenha uma pessoa em situação de rua naquele brinquedo, que a gente possa dizer para ela que ela pode acessar um outro espaço, né? Para ser protegido e não ali ao relento naquele espaço. Poder fazer esse diálogo com a sociedade, de pertencimento e também de empatia com o outro, né? E com o excluído, né? Então, nós precisamos, isso. Acho que a cidade educadora, ela vem muito dentro desse processo e esses planos precisam ser enfrentados, porque nós precisamos de uma cidade com um plano que seja de Estado para 10 anos, para a educação, para a formação, para a primeira infância, né? Precisamos também de um olhar para o idoso. Todo mundo quer viver muito, mas as pessoas têm dificuldade em tratar desse idoso. E aí, no primeiro problema, querem que o município acolha dentro de um estabelecimento institucional. E o idoso bem tratado é menos idosos na saúde pública, exatamente, em hospitais. Fazendo esporte, se desenvolvendo, jogos, né? A pandemia nos trouxe esse agravamento, né? Das questões de saúde mental, as questões dos idosos isolados, das depressões, né? Então, nós estamos também vivendo agora um processo, a insegurança alimentar, que foi agravada muito durante a pandemia. Então, o Cidade Educadora, ele vem também fazendo esse resgate dessas vulnerabilidades que aconteceram, né? E que isso é uma cidade que viveu esse sofrimento e que agora, através de algumas ações e de muitas ações, ela precisa se reerguer, né? E florescer novamente, porque a gente pode ver uma cidade mais colorida, onde as pessoas estão adotando o seu canteiro, onde nós estamos vendo os prédios públicos com grafites lindos, onde embaixo de viadutos hoje tu consegue ver o viaduto revitalizado, ali com um lugar para te fazer um lanche, né? Esse pertencimento que a cidade precisa ter, né? Então, isso todos estamos olhando, isso tudo é um processo e é um processo de todos, porque ninguém vai ficar 24 horas cuidando daquele viaduto, né? Quem tem que cuidar é aquele entorno. A gente faz parte desse meio. Exatamente. O que eu ia comentar é que é extremamente importante, por exemplo, essa questão da participação, né, de todos
e dos órgãos. Porque, por exemplo, a partir do momento que tu tens uma queixa a respeito de uma mãe sobre uma praça, e tu leva isso para quem? Tu faz isso o quê? Né? Então, assim, tu teres aonde chegar no poder público e dizer, aquela pessoa vai me ajudar a resolver o problema. E isso aconteceu. Quando tu tens o prefeito das praças, tu tem para quem remeter. Minha demanda foi ouvida. Exato, entendeu? Então, assim, ó, não basta a gente querer que o povo, que o cidadão participe. Ele precisa poder participar. Então, assim, ó, essas parcerias, quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de todo mundo junto, é isso. Porque, na verdade, assim, ó, tu tens a queixa, tu tens o problema. Tá, e eu faço como? Eu não posso cortar uma árvore. Como é que eu faço para cortar uma árvore? Tá, mas eu tô vendo que a árvore vai cair. Então, eu ter para quem me remeter é essencial. Isso não é privilégio, Não isso é. é prioridade. Por que ele é prioridade? Porque ele é coletivo. Exato. O privilégio é individual. Né? A prioridade ela é coletiva. E é para isso que tem esses canais e que se busca, então, através dessas pessoas, encurtar esses caminhos, né? Que ela possa saber que essa mãe precisa desse espaço para o filho e vai buscar junto a esse voluntário que muitas vezes vai buscar na ferragem ao lado uma corrente que tinha arrebentado, tinta para todo mundo poder pintar, vai buscar flores em outro lugar, o município entra com uma ação ali de repente colocar uma faixa de segurança para ser mais seguro para atravessar, outro já vem e corta, quer dizer, são pequenas ações, todos trabalhando para que esse coletivo possa viver melhor, seja mais leve e aquela mãe possa sair de casa depois de uma pandemia com um filho com necessidades especiais e poder respirar naquela praça, naquela cidade, né? E poder dizer que bom, eu vivo numa cidade melhor, né? Meu filho está tendo essa qualidade. E o desafio também, né, Daniel? Porque a gente volta e meia recebe aqui demandas também de ciclistas, dessa dificuldade de poder transitar junto com o motorista de carro e com o pedestre também. A gente percebe que há uma movimentação de aumentar as ciclovias, mas quando aumenta, tu tem que redesenhar a cidade. É um desafio também poder fazer com que ambos consigam conviver em harmonia também. É um desafio e as pessoas têm essa ideia da questão do espaço. O espaço é de todos. E a gente, eu sempre falo muito da questão do ciclista, que sempre foi a briga com o motorista, com o carro. Mas não tá, e aí hoje o ciclista é a questão com o corredor que utiliza, né? Então essa briga a gente poder chegar num meio, num denominador comum que as pessoas... E é como a gente fala, educação. Se não tiver educação, se não tiver o cuidado, acontecem mais problemas. Cada vez mais é um número crescente de bicicletas na cidade de Porto Alegre, como mesmo tu falasse, aumentando o número de ciclovias, as pessoas podem se sentir mais à vontade, cada vez mais. Vai ter muito mais bicicleta com o tempo e vai se moldando. A gente tem que se moldar e tem que trabalhar muito essa questão da educação, que os acidentes acontecem, mas cada vez mais a gente procurar conversar. Dentro do setor a gente trabalha muito também Blitz Bike, que é o que? A gente pega, a gente vai no local, onde nas ciclovias e para uma conversa, para ver os anseios, para verificar, porque tem ciclovias novas chegando, as pessoas, ao mesmo tempo que ela quer o seu espaço respeitado, ao mesmo tempo ela vê que não tem carro, ela passa no sinal. Se tem uma sinaleira, um semáforo para o ciclista, vamos obedecer, né? Então, para evitar o acidente. Então, tudo isso aí tem um setor de engenharia que trabalha com isso para que a gente possa fazer o melhor, né? Senão não teria sentido, né? Uma coisa que a gente estava falando a respeito das praças que me veio também é a praça é perigosa, a praça é difícil a gente andar à noite. Vários locais, várias praças, por que ela é perigosa? Porque a gente acaba não trazendo ela para o nosso pertencimento. Então, quanto mais a gente trouxer ela para o nosso pertencimento, vai chegar um ponto que a gente vai poder andar na praça em outros horários, em outro tempo, né? Os próprios abrigos de ônibus, a gente ter o cuidado, a gente nota muito essa questão da pichação, né? Uma das visitas que a gente fez dentro do nosso grupo do GT Mobilidade, dentro da semana que foi do evento, a gente fez a gente fez uma visita a alguns pontos da IPTC, que um deles a gente foi na agência de imobiliário e serviços, ali que fica no final da Ipiranga, e lá a gente tem o que a gente chama de museu, que as pessoas, as placas que as pessoas fazem, riscam, picham com tiros, lógico, isso aí já tem algum tempo, mas a falta de cuidado
em alguns lugares da pessoa, aquilo ali é teu. Aquela placa que tu está pichando, aquela placa que tu está deixando ela com adesivos, etc., é outra placa que talvez vai ter que ser colocada e é custo. E gera custo um valor. E gera um poderia, valor, daqui a pouco, gera um valor desnecessário. Uma questão, né, de educação. Claro, a gente poder trabalhar isso para as pessoas, trabalhar nas escolas, como o Tony falou, né? A gente tem que chegar na escola cada vez mais para que sejam adultos que não trabalhem dessa maneira. Se tu botar um adesivo naquela placa que não sair, que vai ter que ser trocado. Então a gente ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado porque é custo, é dinheiro posto fora, né? E a importância que vocês falaram todos aqui, a importância do diálogo, poder dialogar. O tema hoje, Cidade Educadora, é muito rico. A gente agradece muito a tua participação por ter acompanhado o nosso programa. A gente vai chegando ao final e pede agora as considerações finais dos nossos convidados. E entendendo, eu ouvindo vocês penso, né? Depois que a gente se dá conta desse processo, não tem como voltar atrás. E é muito legal, é muito bonito, como a questão do lixo, por exemplo. Eu, por exemplo, hoje, quando eu não consigo mais botar lixo no chão, aquilo eu sinto como se fosse algo errado, é algo errado. Né? A gente não consegue voltar atrás, né, Marcos? Só agradecer, Felipe, o momento aqui com vocês. Tu viu que as pessoas se tornam apaixonadas pelo tema, né? Porque desperta esse pertencimento, né? E voltando ao que a gente disse antes, né? É a participação. Se o cidadão não participar, ele não vai ter o que ele quer também, né? Ele tem que pressionar o governo, ele tem que... Dentro do Cidade Educadora, a gente trabalha também um pouco com a questão do empreendedorismo, né? Que é a proatividade, né? É tu juntar a tua comunidade, é tu ir no orçamento participativo, é tu reivindicar teus direitos, né? Os direitos humanos estão no coração da Cidade Educadora. A gente trabalha para fomentar direito humano. E se o cidadão não chega junto, não cuida da praça, não manda para um 56, se o 56 não resolve, não manda para a ouvidoria, se a ouvidoria não resolve, não manda para o Ministério Público, não acontece. Ele tem que, de alguma forma, fomentar os seus direitos, né? E participação. A gente está aqui fomentando participação do cidadão. Participem vocês todos. Obrigado, Marcos. Obrigado. Por favor, Queria Kátia. agradecer em nome da Secretaria de Transparência, Controle, Cidadania e dizer que o Cidade Educadora ele quebra paradigmas, né? Tanto que hoje, nesse espaço, nós não temos formalmente alguém ligado à educação, à Secretaria de Educação. Porque a educação ela é isso, ela tem que estar com o servidor público, que foi ouvidor, ela tem que estar com a mobilidade e o transporte, tem que estar com a universidade, com a ciência, e ela tem que estar com a transparência para mostrar isso para as pessoas, né? Então, o Cidade Educadora, ele vem para quebrar esses paradigmas e para trazer esse processo educativo para além da escola, muito além. Vocês viram aqui várias afirmativas de que ele é muito maior que uma classe e uma sala de aula. É muito necessária a educação sempre participando dentro desse processo, mas todos somos atores de processo de educação e de mudança e de transformação. Com certeza. Obrigado, Kátia. Daniel, por favor. Bom, agradecer a todos, agradecer a audiência e falar que foi uma coisa muito legal, assim, essa coisa do pertencimento que eu cheguei no setor de educação há menos de 2 anos e conversando com os colegas, e a Luciana que trouxe a questão das cidades educadoras e foi uma chaminha. Uma coisinha assim que começou e não vamos deixar apagar, não vamos continuar. Aí foi passando para a direção hoje, presidente Ramírez, secretário Adão e Matheus, e o pessoal, vamos juntar isso, vamos continuar. E a nossa coordenação, o que fez com que a gente pudesse está dando sequência, né? Então, falar dessa questão da mobilidade é muito importante hoje em dia, a gente ter esse cuidado com o idoso. Logo que eu cheguei no setor, eu sempre dizia assim que o idoso, como ele faz o que ele quer, ele tem que ter a condição do corpo dele. Não significa que ele vá ter lugar do ônibus, que ele vai sair da Restinga e vai conseguir chegar no centro de Porto Alegre. Mas ele vai ter que ter perna para poder subir, ele vai ter que ter braço para poder segurar. Então, isso aí, a gente tem que ter esse autocuidado, tem que ter um cuidado com o nosso corpo, né? Para a gente poder enfrentar. Então, que bom estar do lado de vocês aqui, que bom a gente poder conversar a respeito do assunto, e como a gente já cansou de falar, é apaixonante e vamos dar sequência certa. Com certeza. Obrigado, querido. Maria. Olha, primeiro assim, só gostaria de agradecer o espaço, mais uma vez, como os meus colegas aqui também, e dizer que assim, a Cidade Educadora, ela pode mudar, sim, o mundo, mas ela precisa de todo mundo. Ela precisa de participação, ela precisa de comprometimento e mais do que isso, ela precisa que a gente esteja juntos e precisa que a gente esteja querendo mudar.
né? Então, que a gente possa fazer isso, que as cidades educadoras estejam sempre aí junto com todos nós. Obrigado, Maria. Obrigada. Recado, Marcos. Aqui a gente está com a Marianice Iotzi e a gente vai começar a trabalhar agora as questões ambientais. Isso. Marianice vai puxar essa Olha dinâmica só. para nós aqui, que é muito importante também, a gente trabalhar meio ambiente, educação ambiental, então... Poder trabalhar de Spoilerzinho. interdisciplinar também é Exato. super importante. É que a gente tem vários GTs que trabalham com vários grupos de trabalho e estava faltando o GT do meio ambiente, né? Dessa questão de sustentabilidade, que a gente possa trazer isso. E aí no Congresso, porque eu entrei no grupo das cidades educadoras não faz No muito tempo. Congresso. E aí agora vai acontecer, né? Ai, A que gente bom. vai Cuidar das dar um pessoas, exemplo. dos animais, da Isso, natureza. exatamente. Com certeza. A gente poder trazer o meio ambiente como sendo uma preocupação que já era nossa, mas aí de uma maneira mais efetiva Mais dentro efetiva. do nosso A grupo. gente vai acompanhar e vai cobrar também de vocês Será aí, uma tá? Convidar todos Tá para certo. conhecerem, Será um né, prazer. a rota também dos povos negros que tem em Porto Alegre, a rota dos museus. Estamos à disposição, entrem no Instagram, acompanhem as nossas atividades e participem. Vai ser um prazer ter cada um de vocês em algum espaço, porque todo mundo tem espaço nesse processo. Dentro das rotas, lembrei agora também, né? E a gente vai continuar, né? A semana passada a gente foi receber um prêmio de educação para o trânsito em Brasília, do prêmio Senatran, que ficamos entre as três cidades, a gente conseguiu ficar entre os três na premiação com um programa Dia de Agente, que é o quê? Qualquer cidadão pode se inscrever e vivencia um dia de agente de trânsito. Olha que Então, legal isso. aquela situação, o azulzinho assim, vamos vivenciar um dia, vamos verificar as situações e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então, foi um prêmio que a gente ficou muito feliz, eu enquanto agente de trânsito. Que bom que a gente vocês estão convidados. Muito obrigado, fica o convite aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a você. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e também pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau.